Tudo começou com um sussurro vindo das extremidades do sistema solar. Um pico incomum no fluxo de dados que quase foi descartado como ruído de fundo. Mas esse sussurro ficou mais alto, cruzando as mesas de astrônomos de várias nações até chegar ao ponto em que o físico mundialmente renomado Michio Kaku se levantou diante de uma audiência e anunciou algo que poderia mudar a maneira como a humanidade se vê para sempre. Um objeto interestelar designado como 3I Atlas havia entrado em nosso sistema solar. Não era apenas outro cometa, nem outra rocha sem vida obedecendo às leis previsíveis da gravidade, mas algo que se movia como se tivesse intenções próprias. Seu caminho era preciso, sua velocidade ajustada de maneiras que nenhum objeto natural conseguiria, e ele emitia rajadas estranhas e padronizadas de energia, como uma linguagem codificada viajando pelo vazio. Isso não era apenas uma descoberta, era um desafio a tudo o que pensávamos saber sobre os limites da física, as possibilidades de tecnologia alienígena e a questão de se estamos realmente sozinhos. O 3I Atlas apareceu pela primeira vez nos dados de um observatório de espaço profundo, posicionado bem acima da atmosfera terrestre, um lugar onde a interferência do nosso planeta é removida e as estrelas podem ser estudadas com clareza pura. No começo, parecia uma anomalia, uma falha no sensor causada por radiação de fundo ou um flash de poeira cósmica cruzando o campo de visão. Mas em poucas horas, a verificação cruzada com observatórios na América do Sul, Europa e Austrália confirmou a leitura. Algo estava lá fora, vindo de além do cinturão de Kuiper, e se movia de maneira diferente de tudo o que havíamos visto antes. Ele estava desacelerando, como se estivesse resistindo à atração do Sol, ajustando sua trajetória com uma precisão que nenhuma rocha descontrolada poderia alcançar. Isso significava que ou ele possuía algum tipo desconhecido de propulsão, ou foi projetado para manipular forças gravitacionais de maneiras que ainda não entendemos. Quanto mais os astrônomos observavam, mais impossível se tornava encaixar seu comportamento nas regras da mecânica celestial natural. Quando os cientistas começaram a analisar os dados eletromagnéticos vindos do 3I Atlas, encontraram algo que fez os times de pesquisa tremerem. Em vez de uma dispersão aleatória de radiação, esperada de um corpo natural, o objeto estava emitindo rajadas fracas, mas consistentes em múltiplas frequências, incluindo o espectro de rádio. Essas rajadas não eram caóticas ou acidentais, elas vinham em intervalos, com ritmo suficiente para sugerir intenção. O albedo do objeto, ou reflectividade, era igualmente incomum. Ele absorvia uma quantidade estranha de luz solar, mas em vez de simplesmente aquecer e reemitir essa energia como um asteroide ou cometa faria, ele liberava emissões infravermelhas em rajadas temporizadas, quase como pacotes de dados sendo enviados para um receptor invisível. Isso não era apenas uma descoberta, era um desafio a tudo o que pensávamos saber sobre os limites da física, as possibilidades de tecnologia alienígena e a questão de se estamos realmente sozinhos. Esse foi o primeiro momento em que a conversa mudou de "o que é isso?" para "quem o fez?". Michio Kaku comparou isso a encontrar uma garrafa no meio do oceano. Não porque a garrafa fosse misteriosa em si, mas porque você sabe que garrafas são feitas, não formadas pela natureza, e são enviadas com um propósito. A jornada do 3I Atlas pelo Sistema Solar apenas aprofundou o mistério. Seu curso parece ter sido cuidadosamente planejado, trazendo-o perto o suficiente para estudar os ambientes planetários sem se aproximar diretamente de nenhum planeta. Projeções sugerem que ele irá passar pela magnetosfera de Júpiter, usando uma manobra de estilingue familiar para todas as agências espaciais na Terra. Uma maneira de roubar o momentum da gravidade de um planeta para mudar a velocidade ou direção sem queimar combustível. Essa é uma manobra que as espaçonaves humanas usam deliberadamente. Não é algo que aconteça naturalmente com precisão. Mais estranho ainda, suas correções de curso são sutis, mas deliberadas. Cada uma mantendo uma trajetória ótima, como se quisesse minimizar o gasto de energia.
Kaku sugeriu que esse nível de navegação exigiria sistemas autônomos avançados ou controle remoto em tempo real de seu ponto de origem. Se for uma sonda, ela poderia estar mapeando o sistema solar, medindo atmosferas planetárias, escaneando a atividade eletromagnética, até mesmo espionando as comunicações de rádio da Terra. E se ela estiver transmitindo esses dados de volta através do espaço interestelar, então, em algum lugar, talvez a centenas de anos-luz de distância, outra inteligência está aprendendo sobre nós neste exato momento. A chegada do 3I Atlas forçou cientistas, formuladores de políticas e o público a confrontar questões que pairam na borda da possibilidade há décadas. Se for artificial, então é uma evidência, não uma especulação, de que não estamos sozinhos. Isso também significa que a viagem interestelar não é um sonho impossível. Está acontecendo agora, só que não somos nós. Michio Kaku alerta que devemos interpretar esse momento com cuidado. Uma civilização capaz de construir e lançar tal nave seria muito mais antiga e tecnologicamente avançada que a nossa, talvez por milhões de anos. Seus motivos podem ser tão simples quanto exploração ou tão complexos quanto vigilância a longo prazo. E assim como enviamos sondas para Marte e os planetas exteriores sem nos anunciar a qualquer vida hipotética lá, eles podem não ter interesse em revelar sua presença para nós diretamente. Isso, observa Kaku, pode ser um teste, não para eles, mas para nós. Como vamos reagir? Responderemos com medo e segredo ou com curiosidade e abertura? A maneira como responderemos pode definir não apenas o nosso lugar na comunidade cósmica, mas também se seremos abordados novamente. À medida que imagens de maior resolução do telescópio espacial James Webb e outros observatórios de espaço profundo chegaram, a forma física do 3I Atlas desafiou ainda mais as expectativas. Diferente das superfícies irregulares e pitadas dos asteroides ou dos corpos suaves e gelados dos cometas, esse objeto parecia angular, quase cristalino em estrutura. A simetria era precisa demais para ser acidental, com painéis facetados dispostos em padrões geométricos repetitivos que mudavam sutilmente de orientação à medida que ele viajava, como se ajustando aos ventos solares e correntes eletromagnéticas. Os cientistas começaram a especular sobre a possibilidade de metamateriais, superfícies projetadas para mudar dinamicamente suas propriedades físicas para se adaptar às condições ambientais. Algumas vozes mais radicais sugeriram bioengenharia, dizendo que a nave pode não ser puramente mecânica, mas uma fusão de tecnologia e biologia que lhe permitiria responder ao espaço como um organismo vivo. Essa possibilidade gerou debates não apenas no campo da astrobiologia, mas também na filosofia. Se for parte máquina, parte vida, a que categoria ele pertence? E se seus criadores podem fundir o biológico com o mecânico de forma perfeita, o que isso nos diz sobre o nível de avanço deles? Uma das características mais perplexas do 3I Atlas é como ele interage com a energia solar. Em vez de aquecer passivamente e radiar calor como um objeto normal, parece capturar e armazenar fótons, liberando energia apenas em rajadas moduladas e precisas. Essas rajadas ocorrem em múltiplas frequências, infravermelho, rádio e até micro-ondas, sugerindo um sistema sofisticado de gerenciamento de energia. O timing e a frequência das liberações levaram alguns analistas a acreditar que isso poderia ser uma forma de propulsão ou comunicação fotônica, enquanto outros suspeitam que ele poderia estar colhendo e armazenando energia para uma manobra posterior em sua jornada. Físicos teóricos começaram até a sugerir que ele poderia estar manipulando a luz em nível quântico, dobrando a energia eletromagnética de formas que poderiam permitir-se esconder-se ou se revelar seletivamente. Se for assim, talvez ele tenha sido invisível para nossos instrumentos até que quisesse ser encontrado, o que abre a possibilidade desconcertante de que sua detecção não foi um acidente, mas parte de seu perfil de missão. Enquanto astrônomos e engenheiros se concentravam na trajetória e na estrutura do objeto, uma equipe separada de matemáticos e criptógrafos analisava os padrões dentro de suas rajadas de energia. Após semanas de observação, surgiu uma realização surpreendente. Os intervalos entre certos pulsos coincidem com constantes matemáticas universais, a razão áurea, π e sequências de Fibonacci.
valores que aparecem em sistemas naturais por todo o universo, mas que também servem como marcadores claros de inteligência quando codificados intencionalmente. Este é o tipo de linguagem que os cientistas acreditam ser usada para a comunicação entre civilizações sem biologia ou cultura em comum. Não é um alfabeto, mas um aperto de mão matemático, uma prova de que o remetente entende verdades fundamentais sobre a realidade. Embora ainda haja debate sobre se os padrões são deliberados, a coincidência é grande demais para muitos ignorarem.